Olá, seja muito bem-vindo, que o seu dia seja ricamente abençoado. Estamos aqui para mais uma daquelas nossas conversas, para ir fundo em um assunto, e hoje o tema é quente, cinematográfico até. Ah, sim. Vamos investigar uma das ideias mais poderosas da teologia moderna, a de que, a qualquer momento, milhões de cristãos podem simplesmente desaparecer da face da Terra. Ah, o famoso arrebatamento. Mais especificamente a doutrina conhecida como pré-tribulacionismo. Exatamente. E para guiar essa nossa investigação, vamos usar o capítulo 7 do livro de Teologia Sistemática de Millard Erickson. A nossa missão é fazer um trabalho de detetive mesmo, de onde essa ideia realmente surgiu. E será que os alicerces bíblicos dela são tão sólidos quanto parecem? Padrão do fim dos tempos para muita gente. Sim, para muita gente. Ela é apenas uma entre várias interpretações. Então, entender a fundo o pré-tribulacionismo é como achar a chave para um debate muito maior dentro do cristianismo. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico. A ideia central é que a igreja será levada antes de um período chamado de Grande Tribulação. O que exatamente, segundo essa doutrina, é essa tribulação? É só uma perseguição mais intensa? Não, é muito mais do que isso. Segundo a análise que o Erickson apresenta, os pré-tribulacionistas veem a grande tribulação como um período futuro de 7 anos. 7 anos. Isso, 7 anos de uma aflição absolutamente sem precedentes na história. Não é a perseguição que a igreja sempre enfrentou, é algo de escala global, divino, e o propósito dela seria duplo. Primeiro, encerrar o que a Bíblia chama de tempos dos gentios. Certo. E segundo, preparar a nação de Israel para a sua restauração final e para a aceitação do Messias. Ah, então o foco da tribulação não é a igreja. É tipo um acerto de contas de Deus com o mundo e um chamado final para Israel. Exato. Dentro dessa lógica, faz sentido que a igreja não precisa estar presente. Essa é a lógica central. E isso nos leva ao evento que tira a igreja de cena, que é o arrebatamento. O texto de Erickson descreve como essa doutrina o enxerga. É a vinda de Cristo para sua igreja. Ele não chega a descer completamente à terra. Como assim? Em vez disso, os crentes vivos são transformados na hora e os que já morreram em Cristo ressuscitam. E aí todos se encontram com ele nos ares. Peraí, esse é um ponto que sempre me pareceu complicado. A Bíblia fala em voz de arcanjo, trombeta de Deus. Uhum. Como algo tão grandioso pode ser secreto? O texto de Erickson aborda essa aparente contradição? Borda, sim, mais pra frente, na parte da avaliação crítica. Mas, por enquanto, dentro da descrição da doutrina, o ponto é que, embora seja um evento miraculoso para quem participa, Certo. o mundo como um todo não vê Cristo. O que o mundo percebe é só o efeito colateral, o desaparecimento súbito e inexplicável de milhões de pessoas. Isso cria o caos que dá início à tribulação. Entendi. Então, na prática, o pré-tribulacionismo divide a segunda vinda em duas fases bem distintas. Exato. Primeiro, essa vinda secreta para a igreja, o arrebatamento. Depois, 7 anos de tribulação na terra. E só no final desses 7 anos, Cristo volta de forma gloriosa, visível para todo mundo, mas desta vez ele vem com a igreja. Precisamente. 2 fases separadas por 7 anos. E isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça conceitual. Qual seria? A doutrina da iminência. Iminência. Isso. A iminência é a crença de que o arrebatamento pode acontecer literalmente a qualquer momento. Hoje, amanhã, daqui a 5 minutos. Nenhuma outra profecia precisa se cumprir antes que Cristo venha buscar a igreja. O texto aponta que os defensores veem isso como um grande motivador para a santidade e para a evangelização, né? Ok. Então essa é a estrutura da doutrina. Arrebatamento secreto, tribulação de 7 anos e uma vinda a qualquer momento. Mas o que me deixa curioso, e o Erickson aponta isso de forma bem direta, é: se essa é a sequência correta, por que os primeiros cristãos, aqueles mais próximos dos apóstolos, não falavam sobre isso? Parece que eles se preparavam para o oposto. E essa é a parte mais surpreendente da análise do Erickson. Ele mostra que não há evidências claras dessa doutrina nos escritos dos primeiros séculos. Nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, ele cita documentos como o Didaquê,
do início do século II, que diz explicitamente que os crentes passarão pelo fogo da prova e que os que permanecerem em sua fé se salvarão. A expectativa era de perseverar através da tribulação, não de escapar dela. Isso é chocante. Eu sempre presumi que essa era uma crença antiga, que vinha desde o início. É o que muita gente pensa. Mas se não estava lá, de onde ela surgiu? Qual é a história de origem que o livro conta? A doutrina como a gente conhece hoje é surpreendentemente recente. Erickson aponta para a década de 1820 na Irlanda. 1820? Exato. A figura central é John Nelson Darby, um dos líderes do movimento dos Irmãos de Plymouth. Foi ele quem começou a sistematizar e ensinar com muita força a ideia de um arrebatamento secreto da igreja antes da tribulação. Segundo o livro, essa foi uma ideia tão nova que causou uma divisão dentro do próprio movimento dos irmãos. Certo, um teólogo irlandês no século XIX. Mas o que me intriga é, por que ali? E, mais importante, por que essa ideia encontrou um terreno tão fértil nos Estados Unidos? Ótima pergunta. O que estava acontecendo na cultura americana que tornou essa noção de um escape iminente tão atraente? O Erickson não entra a fundo na sociologia, mas a gente pode inferir pelo contexto histórico que ele descreve. Darby viajou várias vezes aos Estados Unidos. Era uma época de grande otimismo industrial, mas também de enorme incerteza social e teológica. O liberalismo teológico estava ganhando força, questionando a autoridade da Bíblia. Entendi. A doutrina de Darby, especialmente como foi popularizada, oferecia um sistema completo, uma chave de leitura que parecia dar ordem ao caos, e uma esperança de escape de um mundo que parecia cada vez mais hostil à fé tradicional. E como isso se espalhou de forma tão massiva? Erickson aponta 2 veículos principais. O primeiro foi o movimento das conferências bíblicas que reunia pastores e leigos. Mas o verdadeiro viralizador da doutrina foi a publicação da Bíblia de Estudo Scofield, em 1909. Ah, a famosa Bíblia Scofield. Exato. Essa Bíblia inseriu as interpretações de Darby diretamente nas notas de rodapé, ali ao lado do texto sagrado. Para milhões de pessoas, as notas de Scofield se tornaram tão autoritativas quanto o próprio texto bíblico. E essa Bíblia se tornou um best-seller. A partir daí, os institutos bíblicos que formaram gerações de pastores, como o Moody Bible Institute, adotaram essa visão, e ela se consolidou em incontáveis igrejas. Isso. E não só nas igrejas, né? Essa teologia explodiu na cultura pop. Os livros da série Deixados para Trás venderam mais de 80 milhões de cópias. 80 milhões! É incrível como uma doutrina que, segundo Erickson, é historicamente recente, se tornou o roteiro padrão de fim dos tempos para tanta gente. Exatamente. Mostra o poder de uma ideia bem sistematizada, apresentada num formato acessível e que responde aos anseios de uma época. Ok, uma ideia recente que se tornou extremamente popular. Mas para isso acontecer, ela precisa ter argumentos bíblicos que pareçam fortes. Quais são os pilares que os pré-tribulacionistas usam para sustentar essa visão, segundo a análise do Erickson? O autor descreve 3 argumentos principais. O primeiro é o que ele chama de argumento da ausência da igreja. A ausência da igreja? É basicamente um argumento pelo silêncio, mas um silêncio que eles consideram muito eloquente. A observação é que a palavra grega para igreja, eclésia, é usada constantemente nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse, mas depois desaparece completamente até o capítulo 22. Ou seja, a lógica é, se a igreja estivesse passando pela tribulação, que é descrita ali dos capítulos 4 a 19, por que João pararia de usar a palavra igreja? Exatamente. A conclusão que eles tiram é que a igreja não está mais na Terra durante esse período. E os santos e eleitos? Os termos santos e eleitos que aparecem ali seriam, nessa interpretação, uma referência a novos convertidos, tanto judeus quanto gentios, que vieram à fé depois do arrebatamento. Entendo o raciocínio, embora pareça aberto a outras interpretações. Qual o segundo argumento? O segundo é o argumento da remoção prometida. Aqui eles apontam para versículos específicos que são lidos como promessas de que a igreja será retirada antes do juízo. 2 passagens são chave. A primeira é 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Certo. A ira seria a grande tribulação.
Isso. E a segunda é Apocalipse 3, verso 10, a promessa de Cristo à igreja de Filadélfia. Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E a disputa aqui é sobre o significado de guardar da hora. Significa ser protegido dentro da provação ou ser removido antes dela. Exatamente. Os pré-tribulacionistas argumentam que a preposição grega usada ek significa fora de, indicando uma remoção. Eles usam analogias como Noé na arca e Ló saindo de Sodoma. Argumentando que Deus tem um padrão de remover os justos antes de derramar seu juízo. Ok, o argumento do silêncio e o das promessas de remoção. O livro menciona um terceiro argumento que me parece ser o mais ousado, aquele sobre 2 Tessalonicenses. Ah, sim, aqui a coisa fica bem técnica, quase uma disputa de dicionário. Vamos lá. O texto-chave é 2 Tessalonicenses 2, verso 3, que diz que o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia. Por séculos, essa palavra grega, apostasia, foi universalmente traduzida como abandono da fé ou rebelião. O que faz todo sentido no contexto, que fala sobre o homem do pecado, a rebelião contra Deus. Exato, mas, como Erickson explica, alguns pré-tribulacionistas argumentam que a palavra apostasia poderia ter um significado secundário, quase esquecido. Que seria? Partida física ou desaparecimento. Uau, peraí. Basicamente, é uma aposta alta numa definição alternativa de uma única palavra grega. Se eles estiverem certos, a passagem muda completamente. Se apostasia significa partida, então Paulo estaria dizendo que o dia do Senhor não virá até que aconteça a partida, ou seja, o arrebatamento da igreja. Exatamente. Transforma uma passagem sobre rebelião em uma das provas mais fortes do arrebatamento pré-tribulacional. É uma jogada interpretativa crucial para a doutrina. Certo. Agora que entendemos a doutrina, a história e os argumentos, vamos para a parte final do trabalho de detetive do Erickson. Ele não apenas apresenta a visão, ele a avalia. Quais são os pontos fortes e fracos que ele aponta? Ele faz uma avaliação bem equilibrada. Do lado dos aspectos positivos, Erickson reconhece que a doutrina injetou um senso de urgência e expectativa na fé de muitas pessoas. Resgatou um pouco daquele sentimento da igreja primitiva, que aguardava ansiosamente a volta do Senhor. Ele também admite que a doutrina manteve a escatologia. Em pauta. Isso, em pauta, em momentos em que o tema era totalmente negligenciado e forçou as pessoas a levarem as profecias a sério. Então teve um impacto pastoral positivo, de manter a esperança e a urgência vivas. Justo. E quanto aos aspectos negativos, onde a análise de Erickson fica mais crítica? Ele aponta 3 fraquezas principais. A primeira é justamente a fraqueza da doutrina da iminência. A ideia do a qualquer momento. Exato. A ideia de que Cristo poderia ter voltado a qualquer momento desde o primeiro século é questionada pelo próprio texto bíblico. Jesus contou parábolas, como a do noivo que demora, sugerindo um atraso. Ele também profetizou eventos que precisavam de tempo para acontecer, como a pregação do evangelho a todas as nações e o fato de que o apóstolo Pedro envelheceria. Ou seja, se para a primeira geração de cristãos a vinda não era iminente naquele sentido estrito, então a ordem de vigiar não significa pode acontecer hoje. Exato. Mas sim esteja sempre preparado para um evento cujo tempo exato você não sabe. A prontidão é diferente da possibilidade a qualquer momento. Perfeito. A segunda crítica que Erickson levanta é sobre a natureza do arrebatamento. É aquele ponto que você mesmo levantou antes. Sobre ser secreto ou não? Isso. A descrição em 1 Tessalonicenses 4, que é a passagem clássica, fala em palavra de ordem, voz do arcanjo, trombeta de Deus. O autor argumenta que isso soa como um evento espetacularmente barulhento e público, e não algo secreto que o mundo não percebe. A imagem é de um evento triunfal, não de um desaparecimento silencioso. A descrição bíblica parece estar em tensão com a teoria. É exatamente essa tensão que a crítica aponta. E, por fim, a terceira crítica foca naquela interpretação da palavra apostasia. A troca de rebelião por partida. Exato. Erickson argumenta que, embora partida seja uma tradução possível da palavra grega, não é a mais provável ou natural.
O contexto imediato de 2 Tessalonicenses 2, que fala do homem do pecado e da iniquidade, torna a tradução tradicional, abandono da fé ou rebelião, muito mais coerente. A regra básica é sempre preferir o significado mais comum, né? Sim. A menos que o contexto force o contrário, e segundo ele, o contexto aqui apoia fortemente o significado tradicional. Resumindo as críticas, então, a ideia de que a volta poderia ser a qualquer momento desde o início é biblicamente questionável. Uhum, A descrição do arrebatamento na Bíblia soa mais pública do que secreta, certo. e a tentativa de redefinir apostasia como partida é contextualmente fraca. Essa é a essência da avaliação crítica que Millard Erickson apresenta em seu livro. Ele nos dá as ferramentas para entender por que a doutrina é tão atraente para alguns e, ao mesmo tempo, por que outros teólogos a consideram biblicamente insustentável. É fascinante notar como a interpretação de uma única palavra, como apostasia, ou a distinção entre igreja e eleitos, pode construir toda uma estrutura teológica sobre o futuro. Isso nos leva a perguntar como os pressupostos que a gente traz para a leitura das Escrituras moldam as conclusões que tiramos dela. Não apenas sobre o que o texto diz, mas sobre as lentes que usamos para lê-lo. Um pensamento muito poderoso para encerrarmos. E esta foi apenas a primeira visão que analisamos. Em nossa próxima conversa, continuaremos explorando este mesmo livro de Millard Erickson para entender outras perspectivas sobre o milênio e a tribulação. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.